Aline, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, tá? Por participar desse nosso especial das pessoas que fazem a cultura de Pelotas. E eu gostaria de começar perguntando pra ti, lá no início, assim, na infância, na adolescência, tu já gostavas já de teatro, de arte em geral, assim? Como é que começou a tua carreira na área do teatro? Bom, é interessante falar sobre esse período assim da infância, né? Porque, na verdade, tipo, quando eu era bem criança mesmo, eu não tinha, como não tenho irmãos, eu morava com a minha mãe, mas também com meus avós, e o pessoal trabalhava, era muito adulto na minha casa, e Sim. só eu de criança. Então, tipo, tinha muita televisão na minha vida, assim, né? Eu via muita televisão, então eu queria ser chacrete, eu queria ser do balão mágico, eu queria esse tipo de coisa, assim, sabe? Sempre gostei, assim, da coisa de estar, da diversão, né? Isso sempre me chamou bastante atenção. Mas, na verdade, os primeiros contatos, assim, que eu tive com alguma forma de expressão mais sistemática, assim, e mais em contato com outras pessoas, vamos dizer, e com o público, foi já no Instituto São Benedito, né? Porque é uma escola para meninas, é um semi-internato. Eu estudei lá até a quarta série, do Jardim da Infância até a quarta série, e lá foi onde eu pude experimentar assim, várias expressões artísticas. Então, a escola ela é uma escola de freiras, no caso, agora ela já passou por uma transformação, mas ainda assim continua sendo administrada pelas freiras da congregação e da Bárbara Max. E sempre incentivou muito essas expressões artísticas. Então, a gente tinha aula de flauta, a gente tinha apresentações de teatro, música, sempre incentivavam muito, a gente podia levar nossos discos para ouvir na hora do recreio, sempre tinha música na hora do recreio. Que interessante Então, isso. então assim, ó, tipo, essas lembranças da minha infância em relação à arte, né, sempre tá ligado ao Instituto São Benedito, porque lá era muito incentivo, né? Tanto que depois, já na adolescência, eu voltei para dar aula de teatro lá, porque aí nesse período, assim, aí tá, né? Sempre, aí tipo tinha esse gostoso de estar fazendo, de estar apresentando coisas, né? Então isso aí foi do São Benedito, depois já na quinta série eu já estudava em outra escola, tinha coisas de teatro, e aí eu já fiz um papel principal, como uma estrelinha lá numa peça de Natal, e sempre curti essas coisas assim. Na verdade, aí, quando eu comecei a fazer, vamos dizer assim, um teatro, num caráter mais ainda amador, mas com mais técnica, Sim. foi aqui na biblioteca pública com o grupo Oficina de Teatro, que era dirigido, acho que já é, pelo Flávio Dornelles, né? Então eu comecei ali em 94, tinha 14 anos. E comecei a trabalhar com o Flávio, a gente ensaiou um bom tempo, depois ainda fomos lá era lá no Castelo de Simões Lopes, a gente tinha ensaios também. Acho que eu fiquei ali no grupo um ano e meio, por aí. Foi uma experiência muito boa, assim, foi bem gratificante, foi muito legal. E foi ali que eu comecei, assim, com o teatro, nesse período que eu retomei para o São Benedito para dar aulas, né, para as crianças lá, que eu já não estudava, né, mas dava aula lá. E aí foi isso, assim, trabalhei ainda depois que eu saí da oficina, ainda fiz algumas coisas aqui em Pelotas. E depois, em 2000, eu fui cursar artes cênicas em Santa Maria. Só que o meu curso, eu não posso dizer que ele foi um curso muito linear, porque nesse meio tempo eu passei num concurso de magistério, que eu sou formada em magistério pelo Pelotense aqui, Ah, e eu sim. passei num concurso para dar aula no estado, né? E eu Isso. dava aula, então aquilo dali também meio que trancou um pouco o meu curso. Eu demorei um certo tempo para me formar, não tive aquela linearidade no curso, nem tanto envolvimento quanto poderia, né? Depois de formada, ainda trabalhei lá no Teatro Universitário Independente, que é um grupo que tem 50 anos lá em Santa Maria. O pessoal é maravilhoso, tem sede, eles já estiveram aqui em Pelotas depois nas produções de eventos, trouxe, né, pra gente sempre compartilhar, e é sempre bom estar junto com o pessoal. E trabalhei com teatro, assim, produções universitárias, trabalhei com teatro universitário independente, e eu retornei a Pelotas. Quando eu retornei a Pelotas, e foi em 2009, a minha ideia
era me focar basicamente em teatro. Eu comecei a trabalhar com a Berê, Ficou Solto, a gente fez um espetáculo que foi muito legal também, A Menina e as Pérolas, Pólen, A Menina e as Pérolas, foi muito bom o espetáculo, apresentamos na Feira do Livro de Porto Alegre, Ah, que apresentamos aqui legal! no 7 de abril, Que interessante. foi muito legal, conheci a Jaque Pradier, conheci a Berê, né, conheci outros, trabalhamos com a Jamaré fazia parte do espetáculo, foi assim, foi pra mim, no momento que eu tava voltando, né, foi muito legal, a Berê me recebeu muito bem. Essa volta foi fundamental, que tu tava há um tempão fora de Pelotas e elas te abraçaram culturalmente falando, né? Te abraçaram de uma forma que tu voltou pra cidade já com bastante trabalho para fazer e com Foi pessoas ótimo. maravilhosas também. E foi ótimo porque, na verdade, assim, eu procurava um lugar para ensaiar, né? Exato. Porque eu tenho um espetáculo solo, que agora já faz um ano que eu não apresento, mas que eu não tenho trabalhado ele sistematicamente, já faz uns 3 Uma espécie de anos. monólogo, vamos dizer assim? É um monólogo. É um texto do Jorge Amado, Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Ah, Uma contação sim. de história. Que bacana. Em forma de monólogo, assim, né? Que foi um espetáculo que eu fiz lá em Santa Maria e depois, quando eu voltei para cá, a minha ideia era desenvolver mais a pesquisa e aprofundar mais o trabalho. E eu estava procurando lugares para ensaiar, eu fui atrás da Berê, que na época tinha Academia Estímulo, e no fim eu acabei entrando no espetáculo. Nesse meio tempo, eu continuava atrás do espaço para ensaiar, para poder trabalhar o monólogo e tudo. Eu conheci a Casa do Joking, que funcionava aqui na Teles, isso foi em 2009. A Casa do Joking abriu em abril, em 1º de abril de 2009. Eu voltei para Pelotas em 14 de abril de 2009, então foi muito próximo, assim, né? Sim. Coincidiu com a data? Coincidiu, assim, mas não tão perto quanto eu conheci o espaço. Mas enfim, conheci o espaço da Casa do Joking e ao mesmo tempo eu estava fazendo um curso de vestuário lá no KVG, que eu já me matriculei nesse curso, entrei e tal. E estava trabalhando como diretora do teatro de lá, como bolsista do grupo de teatro, como diretora do grupo. Foi também uma experiência ótima, a gente foi para o Fórum Mundial de Educação Tecnológica, Fórum Nacional de Educação, não me lembro agora, foi em Brasília, foi uma viagem assim, ó, muito boa. E a gente apresentou lá, né, o espetáculo que a gente criou durante o ano, assim. Então 2009 foi legal, trabalhei com a Berê, trabalhei em teatro, trabalhei com a Berê, trabalhei no KVG e conheci a Casa do Joking. Em 2010, a gente fundou ali na casa o Teatro Chapéu Azul, com essa proposta de ser um coletivo de criação cênica. Sim. Só que a casa já vinha sofrendo assim algumas transformações, né, e adaptações no seu formato e nas suas propostas, né. E, enquanto coletivo de criação cênica, o Teatro Chapéu Azul ele não perdurou, ele não se desenvolveu. Sim. Né, porque essa proposta foi iniciada em maio e a casa já fechou em outubro. Não teve um fortalecimento enquanto núcleo de teatro em si da casa, né? Durou pouco, então? Que era a proposta, Sim. era ser um núcleo de teatro da Casa do Joking. Sim. E aí, com o fechamento da casa, estávamos eu e o Pedro mais na área da produção do grupo que vinha se formando, no caso da ideia, né? Que era a formação do grupo de teatro, de cênicas, na verdade. Isso. E o Pedro mais na área de produção, de articulações, assim. E eu mais com a proposta de organização da parte cênica mesmo e tudo. Então a gente sobramos nós ali na questão do Teatro Chapéu Azul, né? E com o fechamento da casa a gente já propôs o piquenique cultural, assim. Daí que nasceu então o piquenique. Daí que nasceu o piquenique cultural. Porque, na verdade, o que acontece? Com a iminência do fechamento daquele espaço físico, vamos dizer, porque a Casa do Joking, ela fechou fisicamente, né? A ideia, a proposta, são coisas que estão aí, que é um lugar que pode reabrir a qualquer momento. Nunca se sabe. Desde que se organize, né? Óbvio. Isso. Mas naquele momento ali, na iminência do fechamento da casa, eu e o Pedro, a gente estava... O Pedro Silveira é um dos fundadores da Casa do Joking, junto com o Kleber Sadol, né, que é o irmão dele, Kleber Costa, e com o João, que eram os 3
dos fundadores da Casa do Joking. Eu trabalhei ali, porque naquele momento eu era namorada do Pedro, então me envolvi também no trabalho da casa, isso já em 2010. A gente estava muito preocupado com a questão da manutenção das atividades, né? Tipo, que já vinham diminuindo o fluxo delas no espaço fechado, no espaço físico da casa. E a gente tinha essa preocupação de como manter, como continuar com essa proposta, né? Como ampliar isso aí. E quando a gente já estava mesmo realmente consciente do fechamento do espaço e tudo, né? Lançamos essa proposta, assim, pelo Teatro do Chapéu Azul, como ainda dentro da Casa do Joking, mas pelo Teatro do Chapéu Azul, a gente lançou a proposta de fazer uma atividade ao ar livre, que pudesse manter essas proposta essa proposta multiartística, né, e de coisas que acontecem ao mesmo tempo, diversidade. Então a gente pensou isso de alguma forma. Comecei a fazer algumas pesquisas, né, sobre a cidade, coisa e tal, e aí surgiu essa ideia do piquenique cultural, utilizar o espaço público para mostrar também que esse espaço fechado ele é importante, mas que ao mesmo tempo a gente tem o espaço que é de todos, que é nosso, e que se a gente não tem um espaço fechado, a gente vai para a rua, as coisas continuam. O primeiro foi aqui na Praça Coronel Pedro Osório, a casa era aqui pertinho também, né? Então a gente fez, utilizando o próprio acervo de artes visuais que a gente tinha na casa. Foi uma coisa muito humilde, foi muito pequeno, assim. Mas foi importante. Uma experiência rica, digamos assim. Mas foi importante exatamente naquele momento para mostrar que a ideia continuava viva. Claro. Né? Que o espaço físico podia estar sendo fechado, mas que a proposta ela vinha se transformando, ela ia ser, né, repaginada, vamos dizer assim, vamos pensar coisas. A gente fez o primeiro aqui, depois a gente fez lá na rodoviária, que eram atividades piloto, né? Vamos testar essa proposta, né? Vamos testar qual a possibilidade de trazer múltiplas ações artísticas simultâneas na rua, com passagens, com pedestres, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode envolver um público diverso, distinto, que vai estar também, que a gente vai estar sujeito a intervenções externas né, do próprio público, os artistas podem chegar. Como que a gente vai fazer isso? A gente fez o primeiro aqui sem público. Era num sábado, então tinha transeuntes, né? Mas não tinha um público, assim. Sim. Pessoas que passavam que passavam, viam, mas não tinha nada que identificasse também. Não tinha nada. Era uma exposição de artes visuais, praticamente, ao ar livre, que era do centro da casa. O Felipe Povo estava fazendo um trabalho com grafite. Coisas assim. Como tu disseste, foi um projeto piloto que ia... Era um projeto piloto. A gente propôs um encontro de músicos e tinha um músico com um cavaquinho. Então foi um encontro bom. Sim. Foi legal. E aí depois, o segundo, a gente já fez na Praça da Rodoviária. Que foi muito interessante, porque era uma praça... Quando a gente chegou com a proposta na rodoviária, a gente foi muito bem recebido. Ah, que maravilha. Isso que é importante. Muito bem recebido. A gente explicou que era uma ideia inicial, qual era a proposta e tal, mas que não tinha nada muito formatado, né? Que era um projeto piloto. E foi interessante porque bom, não acontecia nada na rodoviária. Então, tipo, na praça, nem, como é que eu vou dizer, nem tinha essa coisa, a praça da rodoviária, entende? Tipo, então, a própria direção, assim, da Interpel, assim, foi uma coisa que pegou meio de surpresa, né? Usar a praça, como assim? Não tinha nenhuma intervenção artística que acontecesse lá. Nada. Mas a praça é muito utilizada, né? Pela comunidade do entorno ali e tal. Mas tudo bem. Aí, esse segundo evento, assim, a gente chamou os Anjos e Querubins. Foi legal, conseguimos apoio da Turf. O pessoal dos Anjos foi, mas ainda assim a gente não tinha público. Não tinha público. Foi um dia que choveu demais. Chovia aqui no centro, chovia lá. Foi louco, assim, foi muito legal. A gente tem ainda foto, e foi a primeira vez que a gente colocou a faixa. A gente fez a faixa
Essa faixa do piquenique surgiu muito ao acaso, era um lençol e a gente vamos cortar, tinha umas flores, a gente corta a parte das flores, vamos emendar esse xadrez aqui, as letras, desenhamos, a vizinha costurou e ficou a faixa, que a gente queria ter uma coisa meio que identificasse assim, né, no espaço. Aí marcou a identidade do evento. Marcou a própria identidade do evento. Eu sempre digo isso pra minha vizinha, né, que é a Dona Dina. Eu digo, Dona Dina, a senhora não sabe quanto fotografam essa faixa, né? A senhora não sabe qual a importância desse seu trabalho de costura, né? Disso aí pra gente. O importante é o valor dessa identidade. Como foi importante isso pra nós, né? E aí, isso foi muito legal. A gente tem essa foto, que é uma pessoa sentada, uma menina sentada com os anjos querubins no fundo e aquela faixa assim, sabe? Sim. E tá, e tudo bem. Mas ainda assim não tava acontecendo, né? Tava acontecendo como uma ideia, mas não ainda como a gente imaginava, né? Não estava consolidado ainda. Era uma experiência, assim, como Sim. que a gente vai fazer isso? A terceira atividade piloto seria em dezembro na Baronesa. Choveu demais, a gente cancelou. Isso foi bom, porque aí a gente voltou só em fevereiro. E em fevereiro aí de 2011, aí foi na Baronesa, no caso, né? A gente já tinha conseguido articular melhor os artistas, expor melhor a proposta, né? Conseguiu envolver mais as pessoas. Já teve um público relativamente, né? Ali, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas. Mas, enfim, conseguiu fazer uma movimentação. E conseguiu que as pessoas identificassem aquilo ali como possível e que podiam se apropriar daquele espaço, né? Sim. Que o piquenique cultural, na verdade, a ideia que a gente sempre traz, tipo, isso eu e o Pedro a gente sempre está discutindo, né? É a questão de é um evento, mas a nossa função enquanto promotores, produtores desse evento, organizadores, tudo isso, é criar um espaço dentro do espaço público, um espaço de trânsito, de deslocamento, de possibilidades, onde as pessoas possam se encontrar, possam propor coisas, possam gerar novas ideias, entende? Então tu cria é um espaço de convívio transitório, muito rápido, porque são 4, 5 horas, entende? Mas são 4, 5 horas que podem vir a potencializar coisas para além daquilo dali. Sim. Então a ideia é mais ou menos parte disso, assim, claro. né? A gente faz propostas de intervenções artísticas, a música, é teatro, não sei o quê. Fizemos, organizamos uma programação, mas ao mesmo tempo é muito livre para o fluxo externo, né? Claro. A gente trabalha com a questão da programação mais para potencializar a divulgação dos artistas, que também é um foco da gente, né? Tipo, dar aquele espaço mesmo, poder aproveitar o que a gente conquistou em termos de reconhecimento do próprio piquenique para, não digo ajudar, para realizar essa troca com os artistas, entende? A gente pode oferecer isso. Que não é nada, né? Claro. Mas que também pode ser muito dentro do que cada um se expõe, do que o artista quer, do que a gente pode oferecer, o que ele vai nos oferecer e o que a gente pode oferecer. É um coletivo mesmo, né? Entende? É bem nesse sentido. Assim. E a partir dessa movimentação, desse início aí do piquenique, o Sarau Libertário surgiu a partir disso ou foi numa outra ocasião? O Sarau Libertário ele surgiu num outro momento. Quando a gente propôs, aí foi uma coisa meio assim. Isso aí, o piquenique 2011 estava rolando já e eu queria uma outra coisa. Uma atividade mais fixa, sazonal, por causa do inverno. E aí sim, aí eu propus o Pedro, pra gente fazer o Festival de Inverno. Nessa época o Pedro estava até trabalhando em outro... Eu falo bastante do Pedro porque no caso, né, esses processos iniciais a gente construiu
juntos, né? Claro, não, aí não tem como não citar, tipo, claro. Tenho que colocar assim para compreender. Isso. Nesse momento, o Pedro ele estava trabalhando numa empresa privada, né? E eu disse para ele, olha, Pedro, o negócio é o seguinte, vai chegar o inverno, não tem como a gente fazer essa junção dessas pessoas assim na rua, é frio, é chuva, é coisa. Quero fazer um festival de inverno. Vamos propor um festival de inverno, Pelotas merece isso, a gente tem que pensar alguma coisa nesse sentido. E aí, no primeiro ano, a gente fez o primeiro Sarau Libertário com a proposta de unir, porque aí o Pedro trabalhava com a Confraria de Xadrez já vinha desenvolvendo esse projeto da Confraria de Xadrez. Então a nossa ideia foi o quê? Vamos unir literatura, música e xadrez numa única atividade que possa ser livre, microfone aberto, a pessoa pode chegar, pode fazer intervenções, né? Tipo um cabaré, vamos supor, mas mais voltado para a área da literatura mesmo, né? Não que não pudesse haver outras linguagens, além da música, além da literatura, que são próprias do sarau, né? De um sarau, assim, normalmente. Isso. A gente já propôs o xadrez, que seria uma outra forma de interação, né? Com o ambiente, com a proposta de sarau, e estava aberto para outras manifestações, de artes visuais, da plateia, né? Teatro, coisas que surgissem assim, tinha problema. Nesse primeiro a gente teve, que foi ali na Cervejaria Santa Marta, ficava ali na Dom Pedro, a gente teve os poetas, eu me lembro do Daniel Moreira, quem mais? O Valder. Eu não me lembro mais, tinha mais outros poetas agora, sim, eu não me lembro, faz tempo já, mas eu me lembro que se apresentou o Circo Sem Lona também, o Alf, Paulo Alfrino. Eu sei que foi interessante. E aí a Confraria do Xadrez, a gente jogou, né? Foi uma atividade muito legal. E foi ali na Cervejaria Santa Marta. Aí, tudo bem, o festival durou ali o seu tempo, que teve que durar, acabou. E a gente seguiu fazendo sarau mensalmente, ali ainda em 2011. Paralelo ao piquenique, né? Uma outra proposta. A gente seguiu fazendo sarau. E aí, sim, aí a gente passou que era o bar da... Como é que era? Do Porto, ali na esquina da Barroso, com 13 de Maio. Isso. Tem um bar ali na esquina. Isso. A gente fez ali. Depois a gente fez no Amsterdã, que era ali perto do João Gilberto. Depois foi em setembro. Porque o festival foi em agosto. Depois setembro foi lá. Depois. Aí no dezembro, eu me lembro que era verão e a gente fez lá no Bar do Zé, lá no Porto. Sim. A gente fez ainda fizemos todos os meses até 2011. E depois, 2012, a gente ainda fez um pouco de novo. Aí, 2012, a gente teve aí sim, porque esse 2011 aí foi um lançamento de uma proposta de festival de inverno. Em 2012, a gente fez a primeira edição. Ele está suspenso. Não está morto, está sendo elaborado, né? Porque a gente imaginava, o potencial é muito grande. Então tem que trabalhar com muita calma, né? Claro. E construir uma proposta mais sólida. Quando a gente retomou em 2012, no caso que foi a primeira edição, foi toda planejada em cima da figura do Vitor Ramil, como um expoente da questão do frio, em cima da estética do frio. É o que eu já ia citar, é verdade, é uma coisa bem característica da música dele, né? E na cidade, foi lindo, claro. Assim, tipo, a abertura foi com um show que o pessoal, o Guilherme Seron foi maravilhoso, organizou o show ali, a Universidade Católica nos deu um baita apoio ali, foi no auditório do Antônio Zátera, foi maravilhoso, o Seron juntou vários artistas assim, tipo Lara Rossato, o próprio Raineri Sport, o próprio o Daniel Balego participou. Vários artistas de vários estilos musicais. Ramil veio, que bacana, sabe? isso. Tipo, foi muito legal. A Jaque Pradier fez intervenção no Manantial. Foi muito legal, foi muito bom. Essa foi a abertura, assim, né? Foi lindo, assim, né? Eu tava enlouquecendo, né? Eu gosto